Olá, gente! Nós estamos aqui para uma gravação muito especial com a minha amiga, vereadora Graciele Marques dos Santos, professora Graci, para conversar sobre um tema, né, que é muito conhecido por nós e tenho certeza que por muitas mulheres que nos assistem nesse momento, que é sobre a violência política de gênero. Graci, tudo bem com você? Tudo bem. O nosso novo tudo bem, né? Tudo bem dentro do possível. Verdade. Você foi eleita vereadora de uma cidade das mais conservadoras aqui no estado de Mato Grosso, conhecida, né, como uma das mais conservadoras no estado de Mato Grosso, que é Sinop. E foi uma coisa surpreendente, né? Como é que foi essa coisa da eleição da professora Graciele? E acho que um pouco ninguém estava esperando. Quer dizer, a gente sabia que você tinha grandes chances de ser eleita, mas eu acho que de uma maneira geral foi um furo do bloqueio que existe naquela cidade contra mulheres, né, na política e também mulheres de esquerda, né, mulheres progressistas. Como é que foi para você ganhar a eleição de vereadora numa cidade como Sinop? Sem dúvida foi uma surpresa para nós, assim, apesar de a gente ser movido na campanha por um desejo, né, de realmente ter êxito no projeto, mas nós sabemos a característica de Sinop, então a ideia era pelo menos construir um capital político para dizer, olha, pessoas, mulheres, pessoas de esquerda, negros, pessoas LGBT podem colocar uma candidatura nesse município, por isso a gente vinha abrindo com essas pautas, né? Mas, e aí veio a eleição com 1.122 votos, que para Sinop, para a realidade de Sinop é muita coisa, sem financiamento, né, praticamente também é muita coisa, mas foi uma surpresa para nós, foi uma surpresa. E eu penso que hoje, né, olhando para toda a trajetória desde a pré-campanha, eu penso que as pessoas estavam meio, não sei se posso usar esse termo, mas órfãs de alguém que pudesse, e esse alguém não é a professora Graciele, esse alguém é a construção que nós fizemos, de alguém que pudesse representar pautas que são marginalizadas em Sinop. Sim. Então foi uma surpresa, uma grata surpresa, né, e a gente ficou muito feliz. Isso prova também, Graci, que existe uma parcela da população que é invisibilizada, né, com posicionamentos políticos diferentes daquela que é hegemonizado, né, do que se apresenta como maioria, porque nem sempre o pensamento político que se apresenta como maioria, de fato é maioria, né, porque em Sinop existem trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, né, que têm uma necessidade de se expressar, de conseguir um espaço dentro daquela cidade, do município, da política, e que se viram representadas pela sua figura lá, assim como aqui em Cuiabá também. Eu acho que a sua eleição e de tantas outras companheiras pelo Brasil, e essa eleição que nós participamos foi uma eleição que mostrou o quanto o sistema de representatividade está em crise e o quanto é importante as mulheres ascenderem a esse espaço, né? Para você, lá em Sinop, depois você pode perguntar para mim também, tá? Eu pergunto para você, você pergunta para mim, tá bom? Vamos combinar assim. Como é que tem sido ser vereadora? Você é também a única vereadora ali daquela Câmara Municipal, assim como eu aqui em Cuiabá. Como é que tem sido? Você tem sentido violência política no espaço da Câmara? Como é que tem sido a relação sua com os homens que estão ali, acostumados com uma Câmara masculina, né? Com certeza é muito difícil, tem sido muito difícil. Primeiro sobre o que você falou em relação à representação em Sinop, a representatividade. Sinop majoritariamente é composta por trabalhadores e trabalhadoras, né, que têm condições precárias muitas vezes de vida, embora uma parte da população tente maquiar isso e dizer que Sinop é um lugar, né, em pleno desenvolvimento, mas nós sabemos das dificuldades que a população trabalhadora enfrenta, mas o fato é que essa população está tomada por um discurso do patrão, do fazendeiro, do grande empresário, e isso é muito triste, porque muitas vezes elas votam inclusive contra os seus próprios direitos, né, lamentavelmente. Mas, né, passando por esse processo e chegando à Câmara de Vereadores, eu acho até engraçado que no início logo do mandato, alguém perguntou pra gente nas redes sociais, naquelas caixinhas de perguntas, se eu considerava a Câmara de Sinop machista. E isso tinha poucas semanas, né? Eu já tinha um palpite, obviamente, mas eu falei, vamos descobrir junto, né? Respondi isso e todos os dias a Câmara me prova que de fato é machista, que as pessoas que estão ali, uma parte significativa delas são machistas. E
tem coisas básicas nesse estar lá que me mostra todos os dias que aquele lugar não é meu, ele não foi construído para mim, né? Enquanto mulher negra, enquanto mãe, solo, né? Enquanto pessoa que cresceu na periferia de Sinop, não é o meu lugar, não foi construído para mim. E a gente vai enfrentando isso. Então, desde você ter que repetir, pedir várias vezes para que as pessoas te ouçam numa reunião, porque está repleta de homens e as pessoas param para ouvir o homem, mas não param para ouvir a mulher. Então, você tem que dizer, olha, a minha voz também tem que ser ouvida, eu exijo que vocês respeitem a minha fala. Então, isso já aconteceu inúmeras vezes. São várias coisas. São, por exemplo, desqualificar um projeto de lei que você, modéstia à parte, estudou para construir e não fez sozinho, fez coletivamente, e ainda assim tentar desqualificar apenas por estar sendo proposto por uma mulher. Então é bastante pesado. E aí eu não sei se aqui em Cuiabá você enfrenta as mesmas dificuldades, mas lá tem sido assim. Então, se você puder relatar um pouquinho sobre como é aqui. Aqui também é assim, Graci. E assim, eu quando eu vim para cá, eu já sabia que ia enfrentar todo tipo de machismo, né? Porque basta você olhar para esses espaços da política e saber que aqui em Cuiabá, como na Sinop, não tinha nenhuma mulher na Câmara e que apenas agora, nas eleições passadas, é que conseguimos eleger, né? Lá em Sinop você e aqui duas, né? Eu e a Michele. Você já sabe, já de antemão, que se trata de uma instituição machista, né? Aliás, o machismo é uma instituição histórica, né? O espaço da política é o espaço por excelência do machismo, né? Porque são os homens que dominam a política. Aqui acontece o seguinte, aqui, quando eu comecei, eu acho que os vereadores tinham uma expectativa de que as mulheres aqui, houve várias falas nesse sentido, era uma beleza que faltava para enfeitar esta casa. Então, assim, eu recebi flores, a outra colega também recebeu flores, né? Então, há aquela ideia da mulher mãe gentil, a rainha do lar, que vem para esse espaço, né, para poder, se você é jovem, tem todo o problema da sexualidade, da sexualização do corpo da mulher, né? Se você é mais velha, se você tem filhos e tal, no meu caso eu já sou avó, tem toda a ideia da gentileza, dessa coisa da mulher como uma flor, né, que enfeita os ambientes. Aí quando a gente se apresenta para o debate, para a disputa, com nossas posições, com os nossos projetos, que são pautas que essa direita conservadora não preza, né, que são os direitos dos trabalhadores, que é a visibilidade dos que são invisíveis, né, então existe todo o ataque. Ontem mesmo eu fiquei muito impactada com isso, né, porque na sessão de ontem houve essa situação, né, então a gente apresentou um projeto e aí tem a comissão que diz o seguinte, não, esse projeto, olha, você fez um projeto com 12 artigos em que 8, sei lá, não eram ilegais, né, então assim, é uma coisa interessante porque as mulheres, a tentativa de desqualificação das mulheres é uma coisa constante, né? Então, assim, não importa se, por exemplo, eu sou professora da universidade, tenho mestrado, tenho doutorado, mas quando eu invoco isso, o fato de que eu sou uma mulher, que eu tenho qualificações para estar aqui, fazer o debate político, aí as pessoas acham que é arrogância da nossa parte. Então, assim, nós somos arrogantes quando nós colocamos as nossas competências na mesa, olha. E nós somos aceitas quando nós nos submetemos a um processo de amansamento, né? Nós temos que ser mansas, nós temos que ser gentis para ocupar esse espaço. Nós não podemos contestar o conhecimento dos homens, que é um conhecimento absoluto, né? Então não é à toa que o tempo todo a gente recebe coisas como não, você precisa se acalmar, não é bem assim, você está se alterando desnecessariamente. Mas os homens, e isso acontece em Sinop, batem na mesa, falam alto, gritam, xingam, e tá tudo bem para eles, para nós não. Exatamente. Aqui, inclusive a Câmara de Cuiabá é conhecida por essa violência entre os homens, mas isso é normal. Mas o dia que eles votaram aqui na Câmara Municipal a homenagem, a moção de aplauso à chacina do Rio de Janeiro, que eu realmente fiquei muito brava, um vereador teve a capacidade de me mandar tomar Gardenal. Nossa. Falou, você precisa se acalmar, você não tomou sua dose de Gardenal hoje. Isso tem que ser considerado quebra de decoro, né? Alguma coisa tem que ser feita, porque sim, é absurdo a forma como eles tratam. É absurdo. E o silenciamento, então? Né? Já algumas vezes aqui eu fui atacada
né? E aí é o homem que está presidindo a mesa sempre, né? Que diz se eu tenho ou não direito de resposta. E nunca me deram direito de resposta, sempre fecharam o microfone. Eu nunca consigo falar, né? Me defender daqueles que quando sou atacada, entendeu? Então assim é uma coisa interessante, triste. A violência de gênero no espaço do poder. Graça, uma vez eu conversei com você falou assim, Edna, eu não tô querendo mais saber de nada, eu vou terminar esse mandato de vereadora e acabou para mim. Você acha que a gente consegue... você acha que deu para nós? Não, eu acho, no fundo, que a gente não consegue sair dessa mais, infelizmente. Mas eu vou lutar com todas as minhas forças para sair. Eu penso assim, como eu falei no início, a nossa ideia era mostrar para as pessoas que é possível uma candidatura dessa natureza no coração do agronegócio. E aí, a minha ideia é que as pessoas que estão em volta desse mandato se empoderem no sentido de serem candidatas, de nós termos mais candidaturas dessa natureza para vereador, para vereadora, para deputado, para deputada, para prefeita, nem vou falar prefeito porque basta de prefeitos homens naquele lugar, mas é claro que a gente não sabe, né? Às vezes a gente afirma que não vai e precisa ir, mas a minha ideia era que eu pudesse voltar para a minha sala de aula, para os meus alunos, para a minha paz. Mas eu entendo que muitas vezes é uma responsabilidade coletiva, como foi uma responsabilidade coletiva me candidatar, porque nunca foi meu sonho, você me conhece de longa data, nunca foi um projeto de vida ser vereadora. Aliás, me candidatar a nenhum cargo, né, político, partidário, enfim. Mas foi necessário coletivamente, né? Sim. Foi necessário, a gente começou a discutir que precisava de uma candidatura com esse perfil e um não podia, outro não queria naquele momento, e eu acabei aceitando, não me arrependo, né? Eu acho que nós construímos uma trajetória muito bonita até aqui e com certeza antes de jogar a toalha totalmente eu vou ter que pensar no coletivo, eu entendo essa responsabilidade. Mas são fases, eu acho que por todo o processo, e aí você pode dizer também como você se sente, mas eu acho que todo o processo de uma candidatura e de um mandato, e eu tô falando isso, parece precoce para dizer isso porque tem 6 meses, mas você sofre oscilações. Porque todas essas coisas que nós estamos conversando aqui desde o início do nosso bate-papo são violências que nos afetam profundamente. Sim. Profundamente. Então, assim, é muito bonito sermos, né, quem está levando isso, quem está abrindo as portas, por exemplo, lá em Sinop, da Câmara de Vereadores para uma candidatura dessa natureza, mas o preço pessoal é muito alto. Muito alto. Então, a gente fica oscilando entre, poxa, bacana o que nós construímos e Sinop precisa disso e Mato Grosso precisa disso, e entre, nossa, mas eu estou me violentando demais para dar conta dessa demanda. Eu, por exemplo, nós tivemos a votação de um projeto recentemente que tratava de dar às mulheres o direito de terem prioridades para mudar seu filho de escola ou para mudar de unidade de trabalho caso elas sejam servidoras públicas municipais, porque, por exemplo, elas sofreram violência com o agressor lá no bairro Boa Esperança, e elas vão sair do cenário de agressão e vão para o bairro Primaveras para morar com a mãe, então elas teriam prioridades nesse processo. Não há nada de prejuízo a ninguém nesse projeto, e ele foi reprovado. Então, quando isso acontece, há uma violência comigo enquanto mulher, porque eu entendo que estão votando contra mim, e há uma violência coletiva, porque o tempo todo eu recebo demandas lá de mulheres que estão sendo agredidas, que precisam de ajuda, e os meus colegas, os meus pares sabem disso e votam contra um projeto desse, que tinha parecer favorável do jurídico externo, do IBAM, e tinha parecer favorável do jurídico da casa. Então, tudo isso são violências que a gente vai acumulando e que faz com que a gente se canse. E aí você, em algum momento você fala, não, mas estou lutando, correndo contra tudo aqui, eu vou deixar isso. Muito nadar contra a maré, né? Nadar, e aí depois você pensa, não, peraí, mas se eu deixar isso, quem é que vai fazer? Exato. Quem é que vai mostrar que tem que ser feito? Exato. E aí a gente vai renovando as energias e começa de novo e respira fundo, mas não é fácil. E eu imagino que você deva passar por situação semelhante aqui, sim, né? Sim. Aqui eu acho que... Mas eu quero falar, antes de falar sobre as minhas angústias e como é que meus projetos são tratados aqui, todos reprovados. Aqui só passa projetos que não tenha nenhuma... que não incomode ninguém, né? Que não use o dinheiro da Câmara, que não use o dinheiro da Prefeitura... e que não tenha custo e nem obrigação de fazer,
Então, isso surpreende o total de 0 pessoas, né? A gente já imaginava que... Surpreende o total de 0 pessoas. E eu tenho brigado muito aqui por conta dessa compreensão do papel do legislativo, né? E inclusive a briga de ontem na sessão foi exatamente por isso, né? Eu não sei quando que esse programa vai passar, gente, porque ele não é ao vivo, mas o ontem foi pesado para mim. A reprovação da sua matéria foi uma represália dos homens contra a sua participação no episódio dos outdoors? Eu acredito que sim, porque o projeto, quando ele vai para a tribuna, tudo que acontece na tribuna já está mais ou menos discutido, já passou por pareceres jurídicos, já passou por reunião de comissões e estava tudo certo para o projeto ser aprovado, até porque, como eu falei anteriormente, ele não infringia, né, ele não prejudicava ninguém, pelo contrário, só trazia benefício para as mulheres sinopenses. E aí, na ocasião dos outdoors, e aí tem 2 problemas. Um é o que eles entendem como uma afronta de dizer que Sinop não é fechada com Bolsonaro, e outro é o fato da repercussão que teve. Para eles foi péssimo, né? Para os bolsonaristas principalmente. E aí a sessão, e aí quando você fala da sessão que teve aqui essa semana, eu associo muito ao que aconteceu lá. Foi um show de horrores. Né? Foi assim, hostilizaram, desqualificaram o meu projeto. E quando eles fazem isso, eles desqualificam a própria atuação, porque na reunião de comissões é o momento que eles podem apontar falhas técnicas do projeto, é o momento que eles têm que ler, estudar e debater o projeto. E não fizeram, né? E não fizeram exatamente porque o projeto estava, inclusive um dos vereadores que votou contrário ao projeto havia defendido o projeto na reunião de comissões. Ele pegou o projeto, leu linha por linha e falou: não há nada de errado com o projeto da vereadora, né? Não há por que nós reprovarmos. Então, eu penso que tem muita relação com isso. O que aconteceu dos outdoors em Sinop é mostrar para todos e todas que Sinop não é fechado com o Bolsonaro. E isso causou muita raiva de pessoas de dentro da Câmara e de fora, com certeza. Sim. Também. Né? Então eu acho que teve sim influência disso, é a minha opinião. Agora, mais uma violência política, né, Graça? Porque a Graça sofreu violência política dentro do espaço da Câmara, reprovando um projeto que beneficiava as mulheres vítimas de violência, e fundamental isso. Sofreu violência política fora pela sociedade. Eu vi o horror das notícias, das mensagens, né, te xingando, sim, falando coisas horríveis a respeito da vereadora, inclusive com ameaças veladas de, sim, violência física, né? Sim. Quando falar, por exemplo, daqui tem que destruir essa petralhada, só matando esse povo, uhum, e tal. Então, olha o tamanho da violência que uma mulher sofre, sim, no espaço de poder, que às vezes as pessoas nem ficam sabendo ou nem compreendem isso como violência, né? O que, sim, é pior, né? E você propôs alguma medida na Câmara em relação ao posicionamento contra a violência que estava sofrendo antes disso ou não? Antes da reprovação do seu projeto? Na ocasião, antes do projeto ser votado, na mesma sessão, eu pedi em tribuna que fosse tomada providência, que a Câmara se manifestasse, porque o que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer outro parlamentar, né? Isso não aconteceu, pelo visto não vai acontecer, e pedi também que fosse feita a segurança na entrada, porque além da questão dos outdoors, nós tivemos um final de semana de manifestações país afora contra o Bolsonaro, e não foi diferente no município de Sinop. Então eu temia por essa falta de limite das pessoas, né? Porque na verdade tudo isso que aconteceu relacionado a esse fato mostrou que as pessoas em Sinop, no Mato Grosso, algumas pessoas, elas não têm limite do quanto até onde vai o direito, exato, dela e onde, exato, começa o direito do outro de se manifestar, enfim, que está na Constituição, né? Então eu acho que precisa o tempo todo a gente tomar providência, mas na Câmara, embora tenha solicitado, não foi feita nenhuma manifestação, e eu acho lamentável, porque da mesma forma que aconteceu com a vereadora Graciele, pode acontecer com qualquer um dos vereadores, né? E acho que é necessário que a Câmara, enquanto Casa do Povo, se manifeste em relação a uma situação como essa, né? Sim, com certeza. E eu acho que tem um problema político aí também, que a gente pensa que a questão da violência contra a mulher, violência de gênero, é simplesmente pelo fato da gente ser mulher. Claro, é pelo fato da gente ser mulher, mas para além disso, é pelo fato de que nós constituímos a maioria da população e estamos excluídas do poder. Então, para que os homens continuem dominando a política, não pode permitir que nós mulheres entremos. Então, toda violência contra nós significa mostrar para as outras mulheres que esse espaço não é nosso,
e que, portanto, elas se sentem intimidadas de ocupar esse espaço, inclusive nós que estamos ocupando, que às vezes ficamos tão abatidas com tanta violência que às vezes pensamos até em desistir. Né? Então é isso que é fundamental. A questão da violência é uma questão de poder, né? Os homens não querem abrir mão e nem vão abrir mão do poder para que nós entremos no espaço da política. Por isso que é tão importante que nós tenhamos muita resistência para ocupar esses espaços e permanecer, mostrando para as outras mulheres e para as outras pessoas, homens também, que lutam contra o machismo, porque a luta contra o machismo não é uma luta apenas das mulheres, é também dos homens que compreendem a importância disso. Nós temos que acabar com a violência de gênero na política, em todos os espaços, porque a mesma violência de gênero que mata as mulheres de feminicídio é a que se apresenta nos espaços da política, desqualificando as mulheres, dizendo que elas não têm competência. Aqui, Grace, os homens, né, aí tem alguns mais especialmente, não estou generalizando que todos façam isso, mas tem alguns mais especialmente, que querem por todo custo imputar à minha pessoa uma falta de competência, de qualidade técnica para apresentar projetos. Então eu acho inclusive foi engraçado na sessão a qual eu me referia, quando eu falei assim, eu vou chamar um seminário, um simpósio, para discutir o papel das câmaras de vereadores. Qual é o papel, que pode uma Câmara de Vereadores, porque aqui não pode nada. Tudo que você apresenta não pode. Né? Só pode aquilo que não incomoda o Poder Executivo, pelo jeito, né? E nem gaste o dinheiro da Câmara, que é do conjunto dos vereadores, né? E das pessoas que trabalham aqui. Então, aí um vereador ficou muito irritado comigo e falou assim, se alguém precisar de ensinar algo, de aprender alguma coisa, é a senhora. Então, a senhora que vá aprender. E eu disse para ele, sim, eu preciso aprender, porque afinal de contas eu sou professora e sei que a gente ensina e aprende o tempo inteiro. Então, olha a arrogância do ser masculino, né, diante de um questionamento, que é um questionamento técnico, para o qual eu tenho total competência de fazer, né, e ainda chamou para discussão um outro projeto meu que não estava em debate para dizer, olha, tá vendo esse projeto seu aqui? Olha, eu ainda tive o trabalho de ligar para a senhora, ligou 5 minutos antes da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Que é mais ou menos quando eles avaliam. Exatamente, 5 minutos antes, porque um projeto com 12, sei lá quantos artigos, não sei quantos artigos tinham que ser excluídos, né? Artigos que inclusive eu vou debater politicamente, tecnicamente sobre a validade ou não dos argumentos da comissão. Então, veja, tudo que a gente faz, tudo que a gente apresenta, nossos corpos e nossa atividade, nossa atuação incomoda esse espaço, que é um espaço masculino, né? Infelizmente. E às vezes eles não conseguem nem argumento, né? Outro dia tive uma reunião de comissões, aliás, era inclusive sobre esse projeto mesmo, que depois o vereador voltou atrás e votou favorável na reunião de comissões. E ele avaliou o projeto ali, aparentemente na hora, né? E falou, não, eu vou votar. Eu falei, vereador, dá uma olhada no projeto. De fato, eu falei, o senhor leu o projeto? Li. Eu falei, e tem algo realmente, juridicamente, que impeça o projeto de avançar? Ele está errado? Ele está incoerente? Não. Aí eu olhei nos olhos dele e falei, então o senhor está votando contra o projeto só porque o senhor quer? Para minha surpresa, ele respondeu, por isso, só porque eu não quero. E eu fiquei chocada, quer dizer, às vezes, quando não há argumento, eles fazem, não, tudo bem, só não vou votar mesmo porque eu não quero. E aí ele esquece que as pessoas beneficiadas com aquele projeto não é a professora Graciele, são todas as mulheres sinopenses que possam, porventura, vir sofrer violência doméstica. Exato. Então, assim, é lamentável que a pessoa que está eleita para representar o povo, por vaidades, deixe o povo de lado e vote, na minha opinião, por birra. Vou usar essa palavra porque foi uma palavra que usaram nas minhas redes sociais para dizer que os vereadores estavam com birras, alguns. E de fato, eu sou obrigada a concordar com a pessoa que postou isso. Então, é muito triste, né? Eu acho que enquanto isso não for superado na política, a população vai continuar só perdendo mesmo. Sim, sim. E aí eu acho que também, Grace, um papel importante que a gente tem é dialogar com a população, né? Para a população compreender que o voto não é uma coisa banal, que é uma coisa que constitui um campo da política que pode ser mais ou menos favorável
aos direitos da própria população, né? Se você vota sem pensar quais são as defesas que aquela pessoa, qual é a história que aquela pessoa, quais são os projetos que ela defende, e se ela tem histórico na sua vida que a compromete com aquilo que ela fale, né? A gente continua enchendo as câmaras, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, com pessoas que não têm nenhum compromisso com a maioria da população que precisa, né, do direito assegurado. Agora, um dia eu assisti um programa do Greg News, que eu adoro, o Gregório do Vier, né? Eu acho ele fantástico. E ele estava dizendo o seguinte, que nós fazemos uma inversão de valores na hora que a gente vai eleger as pessoas, que é o seguinte: a política é o espaço do cuidado com as pessoas. Por que existem todo esse aparato, né, institucional que a gente elege nossos representantes? Porque a gente tem uma vida complexa, né? Então precisa das pessoas que nos representem para cuidar dos nossos interesses coletivos. Para isso que existem os vereadores, os deputados, os senadores, enfim, né? Mas nós elegemos principalmente aqueles que não cuidam de ninguém, né? Que são os homens brancos, a maioria absoluta, né? E que estão acostumados a serem servidos e não a servir. Sim. Por isso que quando a gente entra na política, a gente causa tanto estranhamento assim, né? Você acha, nesse filme, nesse documentário que o Quebrando o Tabu fez sobre a participação da mulher, você viu quantas mulheres emocionadas, né? Sim. Porque realmente é uma coisa emocionante, gente, você participar de um espaço onde você se sente sozinha e onde você tem que enfrentar todo tipo de violência simbólica e às vezes violência física, de agressão, porque nas eleições passadas, que elegeu um número maior de mulheres e de pessoas trans, essas pessoas, muitas delas foram ameaçadas. Nunca teve tantos vereadores e vereadoras ameaçadas como teve depois das eleições de 2020, justamente porque esses corpos, que são os corpos que não são bem-vindos no espaço do poder, porque não são corpos de homens, não são corpos de pessoas cis, né, de homens brancos, eles incomodam, porque eles trazem uma representatividade que não existia ou que tem muito pouco no espaço da política, né? Eu pergunto para você, o fato de ser mãe, Grace, que eu sou mãe de 3 filhos, já sou avó e tal, né? E você tem o Eric, que é um menino assim extremamente inteligente, dinâmico, é seu companheiro. Eu imagino que agora que ele está moço já, é seu amigo, a pessoa que você tem do lado. Você acha que essa experiência de maternidade ajuda a gente no espaço da política? Ajuda. A experiência da maternidade, a experiência de ser mulher, né? Inclusive mulheres, por favor, quem entende políticas públicas somos nós, majoritariamente. Quem leva o filho na escola e sabe a precariedade da escola, as necessidades, as demandas que precisam ser atendidas são as mulheres. Quem leva o filho no posto de saúde, majoritariamente são as mulheres. É ela que sabe se tem médicos, se tem exames suficientes, se tem a estrutura que precisa para atender. Quem majoritariamente leva o filho na pracinha pública e sabe se aquela estrutura tá boa ou não são as mulheres. Então, assim, e tem a sensibilidade, né? As mulheres e mães. Então a experiência do ser mãe, para mim, é uma experiência que me faz olhar com outro olhar para a escola, né? Principalmente a escola de periferia, que é de onde eu venho. É uma experiência que me faz olhar diferente para assistência à saúde, para assistência social. Então eu acho que é uma contribuição fundamental, né, para a política brasileira é ter mulheres nesses espaços, exatamente para fazer a avaliação das políticas existentes e para construir novas políticas, para elaboração de políticas públicas que, de fato, tenham um olhar mais sensível, né? A gente via no documentário falando sobre as mulheres na gestão do combate à Covid, de quanto foi mais eficiente, né, mundo afora. E não é à toa, é por essa experiência, é por esse cuidado que historicamente foi delegado à mulher, né, o cuidado com o outro, e que ela tem total competência para exercer, né, inclusive nos espaços de poder, né, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, né, eu acho que é fundamental. Sim, então mulheres, mas se nós estamos sozinhas nas câmaras, né, fica mais difícil para a gente poder fazer alguma coisa. Então, Grace teve um projeto perdido, né, por conta dessa visão birrenta dos homens contra uma mulher que não se colocou de forma mansa, tranquila, fazendo o jogo
do contente, né? Ou da contente ali, né? Então a gente precisa de mais mulheres na política, até para a gente poder juntas mudar a política. E é importante saber que nós não precisamos pedir licença para eles, não. Exato. Quem precisa nos dar o aval para estar lá é a população. São os nossos coletivos, são as nossas organizações de bairro, são os nossos sindicatos, enfim, são as pessoas que de fato estão discutindo educação, que de fato estão discutindo saúde pública, que de fato estão discutindo questão de gênero, que de fato estão discutindo as mazelas que acometem a comunidade LGBT. Então são essas pessoas que precisam olhar para você, mulher, e dizer: essa pessoa vai me representar melhor, essa pessoa tem uma sensibilidade maior, essa pessoa tem competência, essa pessoa vai me ouvir. Porque também um grande problema que eu vejo as pessoas são eleitas e elas exercem o mandato. Elas exercem. Exato. Só que aí a demanda que a pessoa tinha para você quando você construiu uma candidatura não é a mesma que ela vai ter daqui a um ano. Então é importante que essa pessoa que foi eleita possa ouvir constantemente a população que a elegeu. Exato. E acho que as mulheres, majoritariamente, também não estou dizendo que todas têm essa postura, mas majoritariamente as mulheres são mais... de escuta, né? De escuta. São mais de escuta, elas ouvem melhor, elas têm a sensibilidade também para atender. E uma coisa que eu percebo muito, e aí eu acho que não só por ser mulher, mas por ser de esquerda, por ter uma vivência com a comunidade, com a população periférica, eu sempre acho que nós temos que dar retorno, nem que seja para dizer: olha, isso que você trouxe de demanda para nós não conseguimos atender, foge da nossa competência, não é possível. E eu tenho visto muito isso lá, as pessoas ficam gratas por eu dar retorno, nem que seja para dizer o não. Por quê? Porque geralmente os políticos não estão nem aí. Eu vou ver e te aviso, e fica por isso. E não, então acho que isso precisa, e acho que as mulheres têm muito isso, de ouvir, de dar retorno, de se importar. Até porque a forma de opressão que foi instituída para nós nos condenou durante muito tempo ao espaço doméstico, né? Ao cuidado com a casa, com a família, com os filhos. Se por um lado isso é uma forma de opressão, por outro lado nós ressignificamos isso. Sim. Na forma de aproximação com o outro, na forma de escuta, na forma de se colocar no lugar do outro. Porque para educar um filho você tem que se colocar no lugar dele, porque o filho não é uma massinha de modelar ou alguém que é você mesmo, né? O filho é um outro ser que você educa para ser uma pessoa completa, plena, feliz, realizada, né? E para você fazer isso, você obrigatoriamente tem que desenvolver a capacidade de percepção, de observação, de escuta, para que essa troca seja possível, né? Então se imagina se a gente tivesse uma Câmara dos Vereadores, um Congresso Nacional composto por 50% de mulheres, em Graça. Seria perfeito. E valorizem as mulheres que se colocam para a gente chegar nesses 50%. Por quê? Quando um homem chega no espaço de poder, ele saiu de uma situação em que a casa dele está limpa, os filhos estão bem cuidados, estão encaminhados, tem alguém tomando conta o tempo todo, que geralmente é a mulher, e mesmo as mulheres de situação econômica melhor, quem coordena todo esse processo é ela, ainda que ela não faça com as próprias mãos. Então, para o homem chegar nesse espaço de poder é mais simples. Ele sai num caminho sem obstáculos. Ao passo que as mulheres, quando vão para os espaços de poder, elas precisam, por conta de toda essa carga histórica que foi colocada sobre nós, elas precisam ter dado conta de toda a atividade doméstica, do cuidado com os filhos, com a família. Quando, por exemplo, eu sempre gosto de falar isso, num período de campanha, se alguém vai para a casa de um homem, para reunião, um candidato, e a casa está desorganizada, eles atribuem à mulher: nossa, mas a mulher desse cara não cuida da casa? Sim. Se é a mulher que é candidata e a casa está desorganizada, de novo, a responsabilidade é da mulher. Ora, mas se essa mulher não dá conta de cuidar nem da casa dela, como é que ela vai se colocar para cuidar de um município, enfim. Então, as mulheres enfrentam muitos obstáculos e é preciso que elas tenham a solidariedade das outras mulheres, dos homens também, mas principalmente das mulheres, para alavancar, para chegar a esses espaços, para nos defender enquanto mulheres. Sim. E aí, uma pergunta que eu tenho para você, Edna, eu te conheço há um bom tempo e eu sei que você já desempenhou vários papéis, né? Mãe, professora, militante, sindicalista, uma série de coisas, e eu tenho uma curiosidade de saber como que é para você, qual que é a diferença para você de todos esses papéis que você já exerceu e exerce e o que você está exercendo agora. Qual que é a diferença fundamental que você encontrou nessa tarefa aí de ser agora vereadora de um mandato coletivo? Graça, eu acho assim que de todos os papéis que eu já exerci, talvez este seja o papel que eu tenho mais visibilidade, portanto mais poder de fala, de dar
de trazer para o espaço público falas que não estavam presentes. E eu acho que isso é a coisa mais importante para mim desse lugar que eu ocupo, né? Porque enquanto professora eu tinha o lugar de fala da sala de aula da universidade, né? Enquanto militância no movimento sindical eu tinha um lugar de fala do movimento sindical. Mas agora, enquanto vereadora, eu falo para muito mais gente está interessada no que eu falo também. E eu acho isso muito importante, porque na verdade, se a gente não tem esse lugar de fala, antes da minha presença nesse espaço da vereança aqui, essas falas que eu trago comigo, que não é só a minha fala, é a fala do povo migrante que está aí sem nenhuma política pública, das mulheres que sofrem com a situação de violência sem ter uma rede organizada aqui para atendimento dessas mulheres, e a gente está nessa luta, né? Das pessoas LGBTQIA+, eu me lembro que quando estava discutindo aquela questão de gênero aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, não tinha um vereador ou uma vereadora com a coragem de chegar e falar: não, isso está errado, a gente não pode negociar a vida das pessoas que são as pessoas LGBTQIA+, que já sofrem com a violência aqui no município. Então, ter a coragem de colocar essas vozes nesse espaço que é público, eu acho que é a principal diferença de ocupar esse lugar. Agora, coordenar equipe, né, elaborar projetos, essas coisas já são coisas que a gente já tem um tempo que a gente vem fazendo, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. Por isso que também o espaço da política é um espaço que eu acho que, nesse momento, eu gostaria de voltar para casa também, cuidar do meu netinho, que eu não tenho tempo para ele, né? Mas eu entendo a importância de nós, mulheres, ocuparmos esse espaço agora. Nós estamos num processo de destruição dos direitos da esfera pública, né? Os corpos de mulheres, né? As mulheres estão sendo vítimas, mais vítimas ainda da violência do que antes, né? As pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, os indígenas, todas essas chamadas minorias, que não são minorias, na verdade, constituem a maioria da população, né? E por isso o desespero de Sinop, de uma vereadora congregar as vozes que na verdade não são minoria em Sinop, mas que se acostumou por uma questão de apropriação do poder a pensar que Sinop é um lugar exclusivamente do agro e de quem defende Bolsonaro. E a sua presença na Câmara lá está mostrando que não, assim como a minha presença aqui em Cuiabá, né? Então, Cuiabá não é a capital do agro, Cuiabá é uma capital do povo cuiabano, de gente trabalhadora, de gente preta, de gente parda, né? Do lugar de onde eu venho, das periferias. As mulheres estavam sem representação e hoje as pessoas sabem a importância da representação de uma mulher, não apenas de uma mulher, porque eu, como disse a Michelle Bachelet, que apareceu no vídeo, né? Uma mulher participando da política muda a sua própria vida, mas muitas mulheres na política mudam a política. E é atrás disso que a gente precisa envidar nossos esforços. Então eu vejo que é muito bacana e isso, né, é claro que para mim também não foi fácil, porque criar 3 filhos, sendo militante, sendo professora, foi algo que eu olho para trás e falo: meu Deus do céu, como é que eu dei conta disso, né? Mas isso também é bom, porque mostra que apesar todo o peso que essa sociedade colocou sobre nossos ombros não nos impediu de chegar aqui. Então nós furamos a bolha, nós furamos esse bloqueio que é estruturado para nos impedir de ocupar esses espaços. E é por isso que eu acho que a gente não tem que sair, não. Pelo menos não enquanto outras pessoas como nós não vierem para ocupar esse espaço. Nós não estamos aqui para sermos as primeiras e nem as únicas. Nós queremos que outras pessoas venham. Muito bom. Quero te parabenizar pela sua atuação aqui em Cuiabá. A gente fica lá de Sinop se espelhando, né, no seu trabalho, o trabalho da Mazé, de Cáceres e de tantas outras mulheres de luta. Dizer que você é fundamental para o nosso estado nesse período, né, que é histórico para nós, que é essa mudança em que essas bandeiras que nós defendemos chegam às câmaras de vereadores. E penso que esse programa é uma expressão, né, uma das expressões do trabalho que você vem desenvolvendo, e espero que ele chegue a muitas pessoas que precisam participar da política, sim, porque chega de só os maus quererem participar da política. Nós precisamos que as pessoas boas, as pessoas simples, as pessoas que estão lá nos bairros, que sabem as necessidades, que participem sim da política, que sim discutam, né, independente da sua opção partidária, mas que discutam sim a realidade das periferias. E acho que tem tudo para informar muita gente esse programa. Quero agradecer pelo espaço e me colocar à disposição. Eu que agradeço. Nossa, Graça, e você tem sido
tão essencial lá em Sinop, tão maravilhoso poder saber. Eu fiquei tão feliz quando eu vi você, a Mazé ganhando. Nossa, foi um sonho para mim. Eu dizia assim, o sonho vai ser a gente se eleger, a Mazé, a Edna e a Grace. Estamos aí. Estamos aí, eu fico muito feliz pela sua atuação, feliz por ver a sua coragem, né? Feliz por ver a sua dedicação. Não me surpreende nem um pouco, porque eu conheço muito bem você e sei que seria assim. Mas é muito bom ver você, muito bom mesmo ver você ocupando esse espaço. Parabéns pelo seu mandato. Eu quero também deixar um beijo aqui pro pessoal da sua equipe, que é um pessoal maravilhoso também. A Luana, o Igor, a Josiane. Um beijão para vocês. Muito bom saber que vocês estão aí e contem com o nosso mandato aqui. E logo, logo eu também vou visitar vocês lá, viu? Muito bem. Valeu, gente. Que legal poder fazer esse primeiro programa com a minha querida amiga, professora Grace. Obrigada. E vamos fazer um brinde com o nosso copo de brinde, né? Do mandato coletivo. Olha, legal, né? Ai, depois lindo. Eu vou mandar fazer uma camiseta pra você, Grace, pra sua equipe lá. E aqui o nosso caminho. Tchim, tchim. Por mais mulheres na política. É isso aí.